Capítulo 4. Das penalidades aplicáveis e do processo disciplinar. Artigo 9º. As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à mesa da Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à mesa da Câmara dos Deputados representação em face de deputado que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, especificando os fatos e as respectivas provas. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento de representação, com fundamento no parágrafo 1º, a mesa instaurará procedimento destinado a apreciá-lo, na forma e no prazo previstos no regulamento próprio, fim do qual, se concluir pela existência de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia, inciso 1, encaminhará a representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no prazo de 3 sessões ordinárias, quando se tratar de conduta punível com as sanções previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 10, ou, inciso 2, adotará o procedimento previsto no artigo 11 ou 12, em se tratando de conduta punível com a sanção prevista no inciso 1 do artigo 10. Parágrafo 3º. A representação subscrita por partido político representado no Congresso Nacional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição Federal, será encaminhada diretamente pela mesa da Câmara dos Deputados ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no prazo a que se refere o inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. O corregedor da Câmara dos Deputados poderá participar de todas as fases do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, inclusive das discussões, sem direito a voto. Parágrafo 5º. O deputado representado deverá ser intimado de todos os atos praticados pelo Conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo. Artigo 10. São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 1. Censura, verbal ou escrita. Inciso 2. Suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 meses. Inciso 3. Suspensão do exercício do mandato por até 6 meses. Inciso 4. Perda do mandato. Parágrafo 1º. Na aplicação de qualquer sanção disciplinar prevista neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator. Parágrafo 2º. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidirá ou se manifestará conforme o caso pela aplicação da penalidade requerida na representação tida como procedente e pela aplicação de cominação mais grave ou ainda de cominação menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo disciplinar. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da aplicação das penas descritas neste artigo, deverão ser integralmente ressarcidas ao erário as vantagens indevidas provenientes de recursos públicos utilizados em desconformidade com os preceitos deste Código, na forma de ato da mesa. Inciso 11. A censura verbal será aplicada pelo presidente da Câmara dos Deputados em sessão ou de comissão durante as reuniões ao deputado que incidir nas condutas descritas nos incisos 1 e 2 do artigo 5º. Parágrafo único. Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá o deputado recorrer ao respectivo plenário no prazo de 2 dias úteis. Artigo 12. A censura escrita será aplicada pela mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso 3 do artigo 5º, ou por solicitação do presidente da Câmara dos Deputados ou de comissão, nos casos de reincidência nas condutas referidas no artigo 11. Parágrafo 1º. Antes de deliberar sobre a aplicação da sanção a que se refere o caput, a mesa assegurará ao deputado o exercício do direito de defesa pelo prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá o deputado recorrer ao plenário da Câmara dos Deputados no prazo de 2 dias úteis. Artigo 13. O projeto de resolução oferecido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que propõe a suspensão de prerrogativas regimentais,
aplicáveis ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 6 a 8 do artigo 5º deste Código, será apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, observado o seguinte. Inciso 1. Instaurado o processo, o presidente do Conselho designará relator, a ser escolhido dentre os integrantes de uma lista composta por 3 de seus membros, formada mediante sorteio, o qual, alínea A, não poderá pertencer ao mesmo partido ou bloco parlamentar do deputado representado. Alínea B, não poderá pertencer ao mesmo estado do deputado representado. Alínea C, em caso de representação de iniciativa de partido político, não poderá pertencer à agremiação autora da representação. Inciso 2. O Conselho promoverá a apuração dos fatos, notificando o representado para que apresente sua defesa no prazo de 10 dias úteis e providenciando as diligências que entender necessárias no prazo de 15 dias úteis, prorrogáveis uma única vez, por igual período, por deliberação do plenário do Conselho. Inciso 3. O Conselho aprovará, ao final da investigação, parecer que: alínea A, determinará o arquivamento da representação no caso de sua improcedência. Alínea B, determinará a aplicação das sanções previstas neste artigo, no caso de ser procedente a representação. Alínea C, proporá à mesa que aplique sanção menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo. Ou, alínea D, proporá à mesa que represente em face do investigado pela aplicação de sanção mais grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo, hipótese na qual, aprovada a representação, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar reabrirá o prazo de defesa e procederá à instrução complementar que entender necessária, observados os prazos previstos no artigo 14 deste Código, antes de deliberar. Inciso 4. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no prazo de 5 dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste Código, hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis. Inciso 5. O parecer aprovado pelo Conselho será encaminhado pelo presidente à mesa para as providências referidas na parte final do inciso 8 do parágrafo 4º do artigo 14, devidamente instruído com projeto de resolução destinado à efetivação da penalidade. Inciso 6. São passíveis de suspensão as seguintes prerrogativas. Alínea A. Usar a palavra em sessão no horário destinado ao pequeno ou grande expediente. Alínea B. Encaminhar discurso para publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Alínea C. Candidatar-se-á ou permanecer exercendo cargo de membro da mesa, da ouvidoria parlamentar, da procuradoria parlamentar, de presidente ou vice-presidente de comissão ou de membro de comissão parlamentar de inquérito. Alínea D. Ser designado relator de proposição em comissão ou no plenário. Inciso 7. A penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas referidas no inciso 6, ou apenas sobre algumas, a juízo do Conselho, que deverá fixar seu alcance, tendo em conta a atuação parlamentar pregressa do acusado, os motivos e as consequências da infração cometida. Inciso 8. Em qualquer caso, a suspensão não poderá estender-se por mais de 6 meses. Artigo 14. A aplicação das penalidades de suspensão do exercício do mandato por no máximo 6 meses e de perda do mandato é de competência do plenário da Câmara dos Deputados, que deliberará em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, em virtude de provocação da mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, após a conclusão de processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na forma deste artigo. Parágrafo 1º. Será punido com a suspensão do exercício do mandato e de todas as suas prerrogativas regimentais o deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 4, 5, 9 e 10 do artigo 5º. Parágrafo 2º.
Na hipótese de suspensão do exercício do mandato superior a 120 dias, o suplente do parlamentar suspenso será convocado imediatamente após a publicação da resolução que decretar a sua sanção. Parágrafo 3º. Será punido com a perda do mandato o deputado que incidir nas condutas previstas no artigo 4º. Parágrafo 4º. Recebida a representação nos termos deste artigo, o Conselho observará o seguinte procedimento. Inciso 1. O presidente do Conselho designará o relator do processo, observadas as condições estabelecidas no inciso 1 do artigo 13 deste Código. Inciso 2. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remetida a cópia de seu inteiro teor ao deputado acusado, que terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas, em número máximo de 8. Inciso 3. O pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria de partido político, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º, será terminativo, salvo se houver recurso ao plenário da Casa subscrito por 1/10 de seus membros, observado, no que couber, o artigo 58 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Inciso 4. Apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de 40 dias úteis, no caso de perda de mandato, e 30 dias úteis, no caso de suspensão temporária de mandato, fim das quais proferirá parecer no prazo de 10 dias úteis, concluindo pela procedência total ou parcial da representação, ou pela sua improcedência, oferecendo nas duas primeiras hipóteses projeto de resolução destinado à declaração da perda do mandato ou à cominação da suspensão do exercício do mandato, ou ainda propondo a requalificação da conduta punível e da penalidade cabível, com o encaminhamento do processo à autoridade ou órgão competente, conforme artigos 11 a 13 deste Código. Inciso 5. A rejeição do parecer originariamente apresentado obriga à designação de novo relator, preferencialmente entre aqueles que, durante a discussão da matéria, tenham se manifestado contrariamente à posição do primeiro. Inciso 6. Será aberta a discussão e nominal a votação do parecer do relator, proferido nos termos deste artigo. Inciso 7. Concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer no prazo de 5 dias úteis à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste Código, hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 dias úteis. Inciso 8. Concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, na hipótese de interposição do recurso a que se refere o inciso 7, o processo será encaminhado à mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos para inclusão na ordem do dia. Parágrafo 5º. A partir da instauração de processo ético-disciplinar, na hipótese de que tratam os artigos 13 e 14, não poderá ser retirada a representação oferecida pela parte legítima. Artigo 15. É facultado ao deputado, em qualquer caso, em todas as fases do processo de que tratam os artigos 13 e 14, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados, constituir advogado para sua defesa ou fazê-la pessoalmente ou por intermédio do parlamentar que indicar, desde que não integrante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo único. Quando a representação ou requerimento de representação contra deputado for considerado leviano ou ofensivo à sua imagem, bem como à imagem da Câmara dos Deputados, os autos do processo respectivo serão encaminhados à Procuradoria Parlamentar para as providências reparadoras de sua alçada, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Artigo 16. Os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados
não poderão exceder o prazo de 60 dias úteis para deliberação pelo Conselho ou pelo plenário da Câmara dos Deputados, conforme o caso, na hipótese das penalidades previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 10. Parágrafo 1º. O prazo para deliberação do plenário sobre os processos que concluírem pela perda do mandato, conforme inciso 4 do artigo 10, não poderão exceder 90 dias úteis. Parágrafo 2º. Recebido o processo nos termos do inciso 5 do artigo 13 ou do inciso 8 do parágrafo 4º do artigo 14, lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos, a mesa terá o prazo improrrogável de 2 sessões ordinárias para incluí-lo na pauta da ordem do dia. Parágrafo 3º. Esgotados os prazos previstos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, inciso 1. Se o processo se encontrar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, concluída sua instrução, passará a sobrestar imediatamente à pauta do Conselho. Inciso 2. Se o processo se encontrar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para fins de apreciação do recurso previsto no inciso 4 do artigo 13 e no inciso 7 do parágrafo 4º do artigo 14, passará a sobrestar imediatamente à pauta da comissão. Inciso 3. Uma vez cumprido o disposto no parágrafo 2º, a representação figurará com preferência sobre os demais itens da ordem do dia de todas as sessões deliberativas, até que se ultime sua apreciação. Parágrafo 4º. A inobservância pelo relator dos prazos previstos nos artigos 13 e 14 autoriza o presidente a avocar a relatoria do processo ou a designar relator substituto, observadas as condições previstas nas alíneas A a C do inciso 1 do artigo 13, sendo que: inciso 1. Se a instrução do processo estiver pendente, o novo relator deverá concluí-la em até 5 dias úteis. Inciso 2. Se a instrução houver sido concluída, o parecer deverá ser apresentado ao Conselho em até 5 dias úteis. Capítulo 5. Do Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar. Artigo 17. Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é assegurado pleno acesso, exclusivamente para fins de consulta, ao Sistema de Acompanhamento e Informações do Mandato Parlamentar, disponibilizado pela Secretaria-Geral da Mesa e demais sistemas ou bancos de dados existentes ou que venham a ser criados na Câmara dos Deputados, onde constem, dentre outros, dados referentes. Inciso 1. Ao desempenho das atividades parlamentares e em especial sobre: alínea A. Cargos, funções ou missões que tenha exercido no Poder Executivo, na mesa, em comissões ou em nome da Casa durante o mandato. B. Número de presenças às sessões ordinárias com percentual sobre o total. Alínea C. Número de pronunciamentos realizados nos diversos tipos de sessões da Câmara dos Deputados. Alínea D. Número de pareceres que tenha sido subscrito como relator. Alínea E. Relação das comissões e subcomissões que tenha proposto ou das quais tenha participado. Alínea F. Número de propostas de emenda à Constituição, projetos, emendas, indicações, requerimentos, recursos, pareceres, propostas de fiscalização e controle apresentado. Alínea G. Número, destinação e objetivos de viagens oficiais ao exterior realizada com recursos do poder público. Alínea H. Licenças solicitadas e respectiva motivação. Alínea I. Votos dados nas proposições submetidas à apreciação pelo sistema nominal na legislatura. Alínea J. Outras atividades pertinentes ao mandato, cuja inclusão tenha sido requerida pelo deputado. Inciso 2. A existência de processos em curso ou ao recebimento de penalidades disciplinares por infração aos preceitos deste Código. Parágrafo único. Os dados de que trata este artigo serão armazenados por meio de sistema de processamento eletrônico e ficarão à disposição dos cidadãos por meio da internet ou de outras redes de comunicação similares, podendo ainda ser solicitados diretamente à Secretaria-Geral da Mesa. Capítulo 6. Das declarações obrigatórias. Artigo 18. O deputado apresentará à mesa, ou no caso do inciso 2 deste artigo, quando couber,
à comissão as seguintes declarações. Inciso 1. Ao assumir o mandato, para efeito de posse, bem como quando solicitado pelo órgão competente da Câmara dos Deputados, autorização de acesso aos dados das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda à Pessoa Física e as respectivas certificações entregues à Secretaria da Receita Federal do Brasil para os fins de cumprimento da exigência contida no artigo 13 da Lei 8429, de 2 de junho de 1992, no artigo 1º da Lei número 8.730, de 10 de novembro de 1993, e da Instrução Normativa TCU número 65, de 20 de abril de 2011. Inciso 2. Durante o exercício do mandato, em comissão ou em plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria que envolva direta e especificamente seus interesses patrimoniais, declaração de impedimento para votar. Parágrafo 1º. As declarações referidas nos incisos 1 e 2 deste artigo serão autuadas, fornecendo-se ao declarante comprovante da entrega mediante recibo em segunda via ou cópia da mesma declaração com indicação do local, data e hora da apresentação. Parágrafo 2º. Uma cópia das declarações de que trata o parágrafo 1º será encaminhada ao Tribunal de Contas da União para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993. Parágrafo 3º. Os dados referidos nos parágrafos 1º e 2º terão, na forma da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 12, o respectivo sigilo resguardado, podendo, no entanto, a responsabilidade por este ser transferida para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar quando esse o solicitar, mediante aprovação de requerimento em votação nominal. Parágrafo 4º. Os servidores que, em razão de ofício, tiverem acesso às declarações referidas neste artigo, ficam obrigados a resguardar e preservar o sigilo das informações nelas contidas, nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e do inciso 8 do artigo 116 da Lei nº 8.118, de 11 de dezembro de 1990. Capítulo 7. Disposição final. Artigo 19. Os projetos de resolução destinados a alterar este Código obedecerão às normas de tramitação do artigo 216 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução número 17 de 1989. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos.